Boa noite, amigos do JohnnyCast. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês. Naquele podcast de quem nasceu no analógico e agora está no digital. Naquele podcast que fala das mudanças que vem ocorrendo durante todo esse tempo. Pessoal que começou com mimeógrafo e agora está nas impressoras, essas impressoras que saem até coisas físicas, coisa do Jetson que a gente via quando era criança. Então é isso, aquele podcast que vai falar das mudanças de comportamento, das mudanças de linguagem, de tudo aquilo que a gente viveu lá atrás e que hoje está diferente. Diferença de postura, diferente de realidade e cada vez mudando mais e mais e mais. E nós temos que estar preparados para essa mudança. Então, uma das propostas do nosso podcast é trazer isso e, quem sabe, a gente trazer um pouco de luz aí para aqueles que estão um pouco perdidos nesse universo de mudanças que está ocorrendo nesse milênio. E hoje temos um convidado especialíssimo, né? Quem é de Santos, alguma vez já deve ter feito algum treinamento com esse treinador super especial, treinador do Mastermind da Fundação Napoleon Hill. E estamos aí com o senhor Enoir Santos. Boa noite, Enoir. Boa noite, tudo bom, João? Tudo bem, Enoir, e aí? Eu não sei se todos os cientistas me conhecem, eu quero que isso seja uma profecia. Não, mas assim, a quantidade de gente que já fez curso com o Enoir, né? Já dá, olha, tá perto de uns 3 mil já aí na região. 3 mil? Tem bastante gente. Pô, quando é que começou, Enoir? Eu vim para cá em 2007. 2007. Quem fazia o treinamento antes, nos primeiros anos, ia a São Paulo, na capital. Mas a primeira turma em Santos, do Napoleon Hill, quem fez fui eu. Final de 2007. Comecei em Praia Grande, por sinal. Fiz a primeira por lá para tangenciar o mercado, né? Sentir. Porque Santos tem um... Tem um bairrismo, né? Eu antes chamava de bairrismo, agora eu chamo de grau de exigência. Santista é exigente. Legal. Sabia que tem muitos produtos que foram testados em Santos, né? Ah, sim. Tem muita coisa que foi experimentada. Santos é um piloto. É mesmo. Do tipo, se der certo em Santos, é porque a coisa cola. Dá certo em qualquer lugar. Sabia disso, João? Não, eu tenho um pouco de noção. A Nextel fez uma experiência aqui. A Nextel fez uma experiência aqui, mas tem vários produtos. É mesmo. Então, quando eu tentei entrar, eu lembro que na época a Liliane fazia expansão de mercado do Napoleon Hill, ela veio aqui e levou um pé na bunda, né? Não, caramba. Não temos interesse. Ela foi nos lugares onde podia ser DL, associação comercial. E aí, como eles já tinham se comprometido em abrir o mercado para eu vir abrir o mercado aqui, daí ela foi lá em Praia Grande comer pelas beiradas. Foi uma boa estratégia, porque Praia Grande já se sentiu importante com a minha presença, né? Que legal. E aqui eu tive que entrar depois. Mas daí, de lá para cá, foi uma linda história, porque eu gosto de Santos quase tanto quanto eu gosto de Florianópolis. Embora eu seja do Rio Grande do Sul, né? Cara, então, assim, às vezes eu falo contigo, tu fala do Rio Grande do Sul, aí tu vem de Florianópolis, aí tu vai pro Paraná, fala, caramba, de onde aí daqui a pouquinho é leite quente no dedo, mas é bater... Paraná, eu morei no Paraná, morei em Paranaguá um bom tempo. Paranaguá é uma cidade mais portuária, então ela não tem aquela característica paranaense. Curitiba sabe, realmente o paranaense raiz é Curitiba, aquele sotaque carregado deles que... Curitiba eu gostava ali de Santa Felicidade, de comer tudo. Massa. Só tem massa na Santa Felicidade. Mas tem massa boa. Tem massa boa, né? Massa boa. Nunca mais fui lá. Tinha uns lá não tem rodízio, é espeto corrido, né? Então tinha uns legal lá também. Espeto corrido, na verdade, que eles falam no Rio Grande do Sul, né? Não, mas quando lá... Também fala espeto corrido. Eles falavam espeto corrido, não era rodízio. Aqui é engraçado falar espeto corrido, né? O pessoal fica te olhando. Fala rodízio, né? Rodízio. Mas isso que você está falando assim de Santos, ser piloto, tudo, talvez... Por eu ser daqui, ter vivido grande parte da minha vida aqui, eu fiquei pouco tempo fora. Então a gente não consegue ter essa visão, né? É o sapo na panela esquentando. Isso aí. Porque assim, e agora que você falou isso, já teve alguns casos, até eu fiz um coaching aqui, foi a primeira turma, aí depois a Ana foi a segunda turma, e o negócio não vingou. E aí eles foram para subiu um pouco a serra, né, para outro lado, mas aqui acabou não vingando, não. João, quando eu vim para cá, hoje tem algumas marcas de treinamento que criaram muita prosperidade, alguns você conhece, né, inclusive teve muito próximo, que quando eu vim para cá eles não existiam, eles vieram bem depois, né, criaram seus institutos.
Quando eu vim para cá, o nosso principal, vamos chamar assim de concorrente, tinha feito uma turma aqui. Uma turma pequena, aqui em Santos. E eles tentaram vender a segunda e não conseguiram. Eles devolveram os cheques e foram embora. Nunca mais voltaram. Caramba. Nunca mais voltaram. Alguns dizem que é porque eles se assustaram, porque, trouxeram aquele gaúcho pra cá. Agora lascou-se. Com toda humildade, né? Não, é que assim, eu sempre fui louco, eu sempre fui de bater nas portas de todo mundo e dizer... Sim. Eu dizia, eu vou fazer uma turma, até... Não era mindset, né? Não era habilidade, era obstinação, loucura. Legal. Eu ia fazer uma turma, eu pagava pra fazer se fosse preciso, mas que eu ia fazer, eu ia. Legal. Então, eu não admitia, eu podia ter prejuízo, mas não admitia não começar aquilo, não terminar aquilo que eu comecei, né? Não, e aquilo, né, Noeira? A gente se conhece, pô, tem sempre, tá sempre com o teu treinamento rolando, direto, ininterrupto, só na época da pandemia, né? Encontrei meu querido amigo Lindmar, ele ficou ali embaixo esperando para dar um abraço, né? Ele fez? Ele foi meu aluno em 2010, eu acho. Não, 2009, 2008. A primeira vez que eu fiz contigo foi o Lins, foi 2008, né? Um pouquinho mais na frente. 2009. Foi, acho que foi 2010, ali que foi a turma 10, né? Foi a turma 10? Já tinha rolado algumas coisas. O Lindmar foi da turma 3 ou 4, era bem no começo. Doutora Rose Marques, que inclusive é a irmã do José Marques, né? Tu lembra de quem estava em todas as turmas? Olha, assim, ó, tipo, o João Mendes nunca vou esquecer. Legal. Tem algumas pessoas na sala que são marcantes. Eu lembro de gente que fez o curso comigo em 99, 98, que eu sei encontrar. Caramba. Na hora, eu sei o nome, eu soube o seu nome inteiro, porque marcou. Tem pessoas que elas têm um brilho, não é que elas têm um brilho menor, vou cuidar para não usar a palavra errada. Elas não marcam presença. Elas contam histórias que são mais comuns, vamos dizer, elas se envolvem, mas elas não entram profundamente na dinâmica, né? Então elas duram um tempo, depois elas ficam com uma memória profunda. Se começar a falar, lembrar e tal, daí eu recordo. Mas tem gente que eu escuto a voz num salão e digo, o fulano tá aqui. Aí, Fulano tá aqui. O Lindmar que estava ali embaixo agora é um. Esse menino ali eu jamais vou esquecer do timbre de voz, né? Porque é um cara que marcou presença na sala. Agregou, né? Não, e eu tava eu e a Ana, a gente foi no aniversário do Mário, né? E tava o Marcos. E aí, pô, cumprimentei tudo, cara. E assim, as coisas passam e eu não. Tem coisas que tá lá no fundo, eu não Sobre vou me ajudar aqui, Marcos. O Marcos Lima. Ah, o Marcos Lima, Marcos Lima. Uhum. Aí ele falou assim pra Ana, pô, ele quebrou um flip chart. Aí ela ficou olhando assim pra ele, como assim? Como assim? Não, cara, ele fez uma dinâmica lá que no meio do negócio ele chutou um flip chart e voou em 10 mil pedaços lá. Como esqueceremos? Cara, e era um negócio pra mim que tinha passado, né? Engraçado isso. Aí ela falou assim, pô, assim, quando eu tô com ela e alguém me chama de neto, ela já coloca a mão na cabeça, porque assim, eu só tenho um amigo lesado, né? Dos 18 no Promote eu só tenho amigo lesado. Então, quando alguém já me chama assim, ela fala, pô, e aí ela fala, pô, tu também não muda, né? Tem algumas coisas tuas que é característica tua, né? Agora, o que a gente lembra mesmo das pessoas no treinamento, você perguntou se eu lembro de todos. A gente pode esquecer o nome, mas a gente lembra das histórias que a pessoa contou. Então, o que marca a pessoa... as histórias que ela conta no treinamento. Então, tem gente que não compreende bem o pensamento de Napoleão Hill quando ele propôs que os participantes contassem histórias, treinassem a habilidade de contar uma história. Conte a sua história. Mas isso é a sua biografia, a sua vida. Então, as tuas convicções, a riqueza das tuas ideias, o potencial de deixar um legado, a tua capacidade de transformar o mundo está na tua biografia. Então, quando divide a tua vida em fatias, um momento marcante da infância, uma realização, um fracasso, o dia que você perdeu as estribeiras, a emoção que criou o valor mais profundo que você tem em você, essas histórias, essas páginas, elas juntas formam um contexto e a gente cria uma pessoa tão especial que às vezes chega um cara na sala que a gente fala assim na aula 1, 2, esse cara, putz, não vai dar nada. E ele começa a fluir a história dele, ele começa a sentir a vontade e começa a contar como é a vida dele. E a turma inteira, às vezes um executivo que coordena centenas de funcionários, fica na pontinha da cadeira com a boca aberta, olhando o cara contar a história. Enquanto aquele cara que na aula 1 parecia que ia ser o encanto, que já fez 500 treinamentos, que ele é um enfadonho, porque ele conta histórias superficiais, ele não entra. Sim. Então o Mastermind, o conteúdo é a pessoa, a história da pessoa.
Isso que faz diferença. Não, isso aí é legal, né? Porque já começou aí, essa ia ser a pergunta, né? Explicar o que é o Mastermind pra gente e como isso pode ser aplicado na vida das pessoas e como isso pode mudar a vida das pessoas, né? Eu de treinamento, eu acho que... Assim, a gente tava falando de treinamento até, mas não era tão comum ter tanto treinamento, né? Não. Depois veio uma... Era uma elite, super elite. Aí veio uma tendência, aí depois que eu fiz o primeiro, que foi o Lince, né? Aí depois vieram vários outros que mudou totalmente a forma de pensar. E eu acho que a educação está indo por aí, né? Cada vez mais ninguém tem... Não posso falar ninguém, mas assim, a grande parte da maioria não tem condições de ficar Quando eu vendo fiz... um curso de 3, 4 anos. Né? Não, quando eu fiz treinamento em 96... Fiz treinamento em 96. Naquela época, um treinamento era uma coisa muito elitizada, eram raras as pessoas. Aí tinha o Silva Mind, lá do Paraná, que criou aquele modelo. Aí tinha os primórdios de LT, DL e tudo mais, que os japas faziam lá, que eram... basicamente um treinamento que foi criado para vender colchão no Japão. E DL? A história do DL é muito antiga. Como é que começou esse treinamento? Aquele modelo de treinamento quase militar, a gente ficar 3 dias sem dormir e tal, e perceber que a gente pode mudar o nosso estado interno, não é? Que a gente pode levantar, dormir meia horinha, levantar e estar inteiro de novo. Isso ali tudo é muito rico, mas tem uma história muito longa. Já lá naquela época tinha os primórdios desse tipo de treinamento, mas eram raras as pessoas que participaram. Era uma coisa quase assim, né, misteriosa. Foi do ano tipo 2010 para cá que os treinamentos realmente explodiram. E tu falou uma coisa que é sério, ó, viu? Baixou o gaúcho, tu. Pode falar. Bah. Mas tu falaste uma coisa que é sério, tio. Agora isso virou uma tendência. O fórum de Davos lá, né? Todos os anos se reúnem para falar em tendências. Sim. Quando eles falam das 3 principais carreiras para os próximos 30 anos, eles incluem, obviamente, né, o algoritmo, o código, né, essa inteligência artificial, que essa é a primeira. Sim. Quem vai trabalhar com isso está assegurado no mercado, que é essa última geração que chegou. Né? Vendas das mais diversas formas, digital, presencial, de produto, serviço, ideia. Sim, essa conexão entre produto e mercado não termina. E o outro é a educação continuada. Ou seja, a fragmentação da educação. É isso aí. Os cursos de 6, 7 anos, esquece. Vai ser 50 cursos em 10 anos. Então, o cara começa a fragmentar, porque vai ter 500 tipos de engenharia. Não pode mais querer que um engenheiro saiba tudo. Para de ser generalista e vira especialista. Para ser especialista. Só que tu pode ser multi-especialista. Sim. E aí tu vai fazendo cursos pequenos. E outra, é quase impossível trabalhar, como o processo é muito interativo, muito cooperativo, tu precisa lidar com gente, não pode escapar disso. Os RHs, agora eles admitem isso, que eles contratam por hard skills, mas... demite por soft skills. Por soft skills. Não, isso aí e vem bem a calhar do nosso programa, né? Foi o que a gente falou no começo, as mudanças, né? Antigamente era o seguinte, ó, faz uma faculdade, aí depois que tu fizer uma faculdade, tu faz uma pós-graduação, e aí tu vê como é que as coisas estão. Se o negócio estiver bom, aí tu faz um mestrado, vira um PhD, vira alguma coisa nesse sentido. E essa escada aí já morreu. Já morreu, né? Não funciona mais. Eu estava indo agora, no final de tarde, conversando com um empresário em Guarujá. Ele falou, cara, eu sou um cara assim, que tem muito estudo, mas não formal. Eu fiz o ensino fundamental, depois fui terminar o 2º grau já com 30 anos, mas depois dos 30 me bateu uma vontade de aprender, então ele é um fazedor de cursos, de treinamentos. Sim. Cara, muito bom, construiu uma empresa sólida, tem uma equipe altamente motivada, tá cheio de ideias, tem tecnologia na empresa, mas não é da educação formal. Aquela coisa de estude bastante para fazer um concurso não é um conselho que os pais estão dando mais para os filhos. Exatamente. Como dava antigamente. Não, e assim, e as empresas também, eu acredito, né, que tem que mudar até o jeito de contratação, né, que acaba ficando cada vez... Porque assim, eu vejo hoje, primeira coisa, né? Quero ver teu currículo. Pô, beleza. Aí o pessoal analisa o currículo profissional. Mas nesse currículo profissional também tem um currículo acadêmico, né? Então, às vezes, os caras vão olhar, pô, o cara tem uma faculdade boa, ou o cara não tem faculdade, e às vezes o processo seletivo,
ele tende para o lado de a pessoa ainda ter um ensino ou ter uma formação mais tradicional. E não leva em conta esses milhares de cursos que às vezes as pessoas fazem, né? Que é o princípio da Matrix lá com o Neo. Ele pegava, ele fazia um download daquilo que ele precisava. Pô, preciso dirigir um helicóptero. Faz um download, pô, vira. E eu acho que tá virando isso, né? Então a gente precisa, pô, a gente só fazer um Mas, na curso verdade, de já virou vendas. isso, João. Já virou isso. Quando né? você diz, vai no YouTube. Basicamente, esse é o isso modelo. Aí, é isso aí. Tudo que você precisa aprender já tem um lugar. Cara, quando... YouTube. Sabe o que eu tava lembrando essa semana? Quando eu era criança, eu lembro que a minha irmã, ela queria saber a tradução das letras das músicas que a gente ouvia, né, em inglês. Aí ela mandava uma carta para a FISC, de idiomas. E aí, muitas semanas depois, chegava uma carta da FISC com a tradução daquela letra, mas eles limitavam a 3 músicas, tipo isso. Ai, que... Então levava semanas para conseguir a tradução. Nossa, que louco, né? Lembra que tinha uns ensinos, né, antigamente, que tu mandava uma carta, vinha um manualzinho pra tu ficar estudando em casa, né? O IUB, Instituto Universal Brasileiro. É isso aí. Aí tu fazia curso de mecânica. É isso aí. Cara, hoje você quer saber como é que eu conserto uma máquina X. É só tu falar no Google ali, daí tu já vai encontrar um vídeo, um tutorial, tu escolhe qual deles tu quer. É verdade. Não, e assim, né, a gente fica falando... que é o intuito do programa, né? Como é que era e como é que é hoje. Então, assim, pô, tinha que fazer pesquisa. Ó, então tu vai na biblioteca municipal. Pega a Barça. Tu leva uma folha de papel ao maço, né? E copia. Tinha que ser ao maço pautada. Pautada e copiava, porque tinha uma época que não tinha Xerox. Não. E aí tu tinha que pegar, ver, papapá. Hoje tu vai lá no chat, ó, me ajuda aqui. Vem um negócio todinho mastigado, né? Mas também... Ô, Diogo, deixa eu contar uma coisa. Fala. Deixa eu contar uma coisa que me lembrei. Diga. Sabe aquelas memórias da infância? Você falou um negócio lá na primeira fala tua e me acessou uma memória da infância muito forte. As memórias da infância, elas vêm por coisas puras, cheiros, som, né? Sim. Sabe, a memória da infância, na época da escola, que eu mais gosto é a mimeógrafo. Mimeógrafo. Sabe por quê? Cheirinho do álcool. É porque eu ia na secretaria... Eu fazia questão de ser o voluntário para ir na secretaria buscar as provas, ou sei lá, os trabalhos. Aí vinha aquele cheirinho bom. De álcool, né? É uma memória fortíssima da primeira infância. Não, e pô, pra quem não sabe o que é mimeógrafo, né? Vamos contar para eles, né, João? A gente fazia... Tinha uma matriz numa folha, Era folha de carbono, né? De carbono. E aí tu colocava o álcool e... Aí tinha um rolo tudo azul, tinha um rolo de metal. Era uma impressora, um manual, né? Era uma impressora manual. Era genial. Eu lembro, eu quando comecei a trabalhar na navegação, eu fiz curso de telex. E era com umas fitas, tudo. Eu achava aquilo sensacional, né? Aí, pô... Aí tu colocava, tinha 2 máquinas de telex, passava uma fita na outra para ir replicando a mensagem, tudo. E hoje tu só coloca em cópia, tu passa por um monte de gente, né? Olha o que é a evolução. Quando eu comecei a dar treinamento, a gente usava cartazes. Então a gente virava o cartaz, o flip chart, né? Sim. Aí já tinha os cartazes impressos com a sequência de, tipo, os slides, né? Do treinamento. Aí havia uma resistência, assim, não, mas mantém os cartazes. A gente começou a usar o retroprojetor. Aquele clac. Não, aquele era o slide, né? Slide, A gente começou a usar retroprojetor, que era aquela caixa com aquele vidro que largava a transparência em cima. Tá. Aí o treinamento era feito com aquilo. Muito depois que começou a vir o data show, né? Porque, cara... Como mudou, né? Puta, não, e hoje... E é muito brusco. Eu tô fazendo uma mentoria, justamente você está falando, né? De storytelling, né? Que a gente vai vendo tudo hoje para poder colocar num formato vendável, tem um storytelling, né? Então tem toda uma jornada, tem toda uma técnica, tudo. E fora isso, os caras hoje eles já dão curso numa tela enorme, touch. Então o cara escreve ali mesmo, dá o exemplo ali mesmo. Então, assim, o que era um quadro negro na nossa época, que depois virou um quadro branco, agora é uma tela touch que o cara vai passando tudo que é informação lá. Isso é legal. Mas, assim, o conteúdo em si, que é o que a gente está falando aqui, até do Napoleão Hill, tudo, cara, o conteúdo dele vai fazer quanto tempo, Inoue? Então, o primeiro momento... Conta a história dele aí pro pessoal saber. A gente que conhece o curso já conhece, né? Mas... a coisa que mais impressiona é a origem simples dele, sim, né? Ele sim. morava numa fazenda lá, o pai dele era
mãe dele morreu, o pai dele conseguiu lá daí uma segunda esposa. Ele andava com um revólver fazendo tiro ao alvo na fazenda. Ele era um garoto, naquela época usar um revólver para um garoto era muito comum. Ele tinha um revólver. Sim, sim. Schmidt Wesson, não sei que ele tinha um revólver. Daí andava ele dando tiro, ele disse que ele era bom na pontaria. Tinha uma boa promessa de ser um pistoleiro. E isso lá pelos idos de 1890, alguma coisa assim. Legal. Aí a madrasta dele... Esse é o Napoleon Hill. Esse é o Napoleon Hill. Tá. Senhor Napoleon Hill. Filho de James Hill. Aí a madrasta dele propôs o seguinte, fazer uma troca. Ela daria uma máquina de escrever que ela tinha para ele e ele daria a arma para ela. Pô. E ele gostou. Ele se apaixonou por escrever. Aí ele era muito criativo, ele escrevia artigos. A madrasta dele que deu uma máquina de escrever. Aí ele começou a escrever artigos. E esses artigos começaram a ser publicados em periódicos, em jornais, em revista. Ou seja, uma coisa assim meio surreal. E aí, numa das revistas que ele trabalhou, ele ganhou o desafio de entrevistar o Andrew Carnegie. Que era uma coisa tipo, não vai conseguir. Mas ele era metido. Vamos fazer uma analogia aos tempos de hoje. Seria como Enoir, vai lá e entrevista o Bill Gates, algo assim. O Elon Musk. Elon Musk, né? Legal. E ele conseguiu o approach. E claro, né, que ele não teve assim, uma abordagem tão qualificada. O cara falou, esse assunto é muito batido para mim, né? Falar da minha fortuna, todo mundo quer saber isso, como é que eu ganho dinheiro e tal. Mas tem alguma coisa em você que me chamou a atenção. E aí convidou ele para ir na mansão dele naquele final de semana. Ele comenta assim que a porta daria para comprar algumas vezes a casa que ele morava, né? Um portal gigante. Assim. Ele foi na tal da mansão do Andrew Carnegie. Detalhe, se o Andrew Carnegie pedisse para ele pernoitar em algum hotel perto e voltar no outro dia, porque a conversa continuou no dia seguinte, ele teria que dormir na rua, porque ele não tinha dinheiro para hotel nem nada, era só dinheiro para o transporte. Então, é uma coisa bem precária, 25 anos, né, um jornalista freelancer quebrado, mas com posicionamento, postura. Legal. Não é o que você tem no bolso, é o que você tem no olhar. O mindset, né? Eu sempre tive isso na minha mente, eu não posso fazer cara de coitado, né? Boa. E ele ficou aquele final de semana conversando e a proposta do Napoleon Hill do Andrew Carnegie fugia completamente o entendimento dele. Aí o Andrew Carnegie falou em mastermind, ou mente mestra, que essa capacidade que todas as pessoas podem desenvolver de ter um projeto, uma ideia e conseguir envolver outras pessoas de uma forma tão integrada, tão harmoniosa, que o grupo se superpotencializa, que tudo aquilo que é feito nessa equipe tem um potencial de resultado extraordinário. Que hoje se tornou bem comum, né? Hoje se tornou uma busca comum, né? Essencial, né? Mas tem muitos grupos que gostariam de fazer isso, tem toda a teoria. Sim. Mas na prática não acontece. Por quê? Porque a construção do mastermind passa por filtros de vaidade, né? Passa por habilidades em lidar com as pessoas, construção da genuína e verdadeira empatia, uma habilidade de ouvir, de se comunicar. Ele começou a compreender, à medida que ele fazia a pesquisa que o Andrew Carnegie pediu, porque o Andrew Carnegie explicou o conceito mastermind, falou que a origem ocidental do mastermind era a fundação dos Estados Unidos, quando os líderes das colônias britânicas, 56 líderes, se reuniram e rascunharam a Constituição americana, que é a mesma, né? Que é a mesma, o fundamento é o mesmo. Liberdade e oportunidade são as palavras-chave, e a partir daí todo o conceito, né, as duas colunas da Constituição são isso. E essas duas palavras, e é por isso que Mastermind não pode florescer num ambiente onde a mentalidade é socialista, comunista, não tem sentido. Porque ela pressupõe que não há limites para você. Legal. Que uma vez que você decide enfrentar os obstáculos naturais que a vida interpõe para todo ser humano e os obstáculos internos que você mesmo produz com a tua atitude mental negativa, você decide sobrepô-los, você pode ir a posições ilimitadas. E que para construir essas posições você precisa ter um objetivo bem claro para onde você quer chegar e você precisa ter habilidade para construir alianças harmoniosas com pessoas que têm condições de acompanhar o teu projeto. Nossa, isso é bíblico, olha com quem você anda.
Tem que estar na mesma vibe, né? Olha com quem você anda. Por isso que muitos masterminds hoje fortíssimos não tem mais nenhum membro que tinha no início. Eles vão sendo substituídos, vão sendo trocados. A vida vai selecionando, né? Propósitos, né? Valores, né? Hoje a gente tem esse entendimento, né? Tem igrejas que hoje tem um grupo de lideranças que não tem mais nenhum dos líderes iniciais. Sim. Foram surgindo novas lideranças, foram vindo outras pessoas, times de futebol, enfim, né? Sim. E claro, né? Grupos de sócios numa empresa também, ou de parceiros numa empresa, boards numa empresa. Por quê? Porque se um quebra o elo, você já não tem mais um mastermind. Mas não basta o conceito, né, de produzir uma aliança harmoniosa de mente em torno de um objetivo comum. Quais habilidades são necessárias para isso? A contribuição de cada um, né? Mas como é que o meu comportamento individual num time soma, né? Para que ele some? Perfeito. As pessoas, por exemplo, não foram educadas para ouvir. A idade, eu estou com 56 anos, mas a experiência vai chegando e a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia antes. Por exemplo, chegar num lugar, ficar quieto e ficar observando o comportamento das pessoas, como um estudo psicológico mesmo. Sim. Ficar observando como é que as pessoas agem. Eu gosto de fazer isso. Tem gente que não consegue ficar quieta, cara, ela tem que falar. Tem que falar. E bom, só pra gente não perder o fio, aí o Napoleão Hill ficou quanto tempo fazendo isso? A primeira etapa vai até 1928, né? Quando ele lança... Começou quando? Ele começou em 1908, então são 20 anos. É quando ele lança a primeira edição lá, né, das Leis do Triunfo. Quer dizer, ele pegou, por essas entrevistas, ele modelou os comportamentos, ele notou que tinham comportamentos comuns. De todos os milhares, teve 48 pessoas que ele notou que tinham um alinhamento, assim. Tinham comportamentos que eram evidentes nele. Inicialmente, 15 comportamentos, né? Por exemplo, ele percebeu que esses caras tinham uma capacidade muito grande de usar ao seu favor todo fracasso. Thomas Edison é um ícone nessa literatura, né? De pegar todos os erros, comemorar os erros. Descobrir mais uma maneira de não fazer. Não, assim, só para fazer um paralelo, né? E hoje a gente vê, né? Nenhum empreendedor bem-sucedido não quebrou antes algumas vezes para aprender o caminho, né? É difícil tu encontrar um que já decola de cara. E o pessoal do Vale do Silício, por exemplo, quando eles vão escolher um CEO ou um novo sócio, eles querem saber não é a tua história de sucesso, querem saber quando que tu quebrou. É isso aí. Vocês querem um cara quebrado? Não, quero saber como é que o cara reage quando quebra. É isso aí, porque vai chegar. Vai chegar, filho. Num mundo onde a incerteza é a única certeza, é óbvio que você vai levar porrada. E faz parte da vida, né? A gente achar que tem alguma coisa errada aí, né? Isso aí a gente vai aprendendo de novo, né? Com a idade e tudo. Cara, se tu nunca teve nenhum tipo de problema, tem alguma coisa errada. Ou tu tá muito na zona de conforto, ou tu não tá seguindo talvez o teu propósito, porque assim, cara, os altos e baixos são normais e te fazem fortalecer. Você é um vasinho de porcelana na prateleira. É isso aí. Você tá nutelado lá. Nutelado. Não tá acontecendo nada. É isso aí. A gente quando vai fazer trilha, a gente chega lá, tem um por exemplo, lá em Campina tem um lugar chamado Recanto do Viana. E aí o pessoal vai chegando da trilha, vai tudo lá tomar cerveja, vai lá comer uma tábua e tal. Chega tipo 1h30, 1 da tarde, assim, no sábado, domingo, vai lotando. A gente vai só olhando as motos parando, né? Tem umas motos que chegam que é barro até o topo e tal. E o cara entra assim, que parece que veio de uma guerra. Aí chegam umas motos importadas limpinhas, polidas. Já sabe, o cara ficou fazendo rolezinho na estrada. É isso aí. Ele ficou lambendo a trilha, assim, não aí. vou entrar que vai sujar a minha moto. É isso aí. Aí você não tem problemas. Mas também não tem aprendizado. Exatamente. Bom, então primeiro foi a questão, a primeira coisa que você falou desses 15, seriam esses comportamentos que os 48 maiores líderes, tipo o fundador lá da indústria do chiclete, o Wrigley Jr., estava incluso ali o Eastman Kodak, ele também dessa época, Caramba. Alexander Graham Bell, o próprio presidente Roosevelt, do qual Napoleão Hill foi assessor pessoal. Legal. Inclusive tem uma coisa que pouca gente que lê Napoleão Hill... O Roosevelt era o que tinha problema nas pernas, né? Ele foi... Não, acho que o Roosevelt que ele teve foi o anterior.
Tá. Depois teve o Roosevelt que usava uma cadeira de rodas. É isso aí. Acho que não foi esse, não. Teve 2 Roosevelt, né? Ah, teve? É. Não sou um grande conhecedor da política americana. Não, eu lembro um porque ele teve, quando ele foi fazer, inclusive, quando os Estados Unidos entrou... Foi na época da secessão? Não, acho que foi na época Na época do crack da Bolsa lá, quero dizer. Não sei se foi no crack ou na segunda, eu não sei. Que ele levanta-se para poder falar com o pessoal, né? Não conheço a história, mas na época do crack da Bolsa, os americanos ficaram com a autoestima muito combalida. Eles perderam o espírito americano. Aquele, sabe, o way of life americano mesmo, de nós somos vencedores, que vinha desde... lá de 1800, 1700 e tanto, perderam. Aí Napoleon Hill participou da reconstrução do mindset. Então, o cara que estava por trás da campanha do Roosevelt era o Napoleon Hill. Legal. Isso tem histórias muito bacanas, né, trazidas no material da obra dele. Por exemplo, não é o que o país pode fazer, mas o que eu posso fazer pelo país. Eles começaram a trazer aquele espírito de competidor do americano de volta. E foi mágico como rapidamente a economia americana começou a crescer de novo, porque estava só aqui a crise, né? Legal. Não, já estava instalado neles, eles precisavam mudar aquele drivezinho tirar aquele que drive, tinha. exatamente. E naquele livro lá de vendas, né, do Napoleon Hill, ele tem uma passagem, né, que ele craque da bolsa, cara, não tinha dinheiro para nada e ele vai bater lá no jornal para poder fazer a propaganda de graça. E aí ele convence lá acho que era um comandante, né? De ele poder fazer o anúncio, né, a propaganda para poder fazer esse curso. Ele sempre usou a estratégia que ele aprendeu com os grandes, que é primeiro eu dou, depois eu ganho. E é o gatilho de reciprocidade que hoje todo mundo fala, né? Que é mais velho do que... Nada de novo na face da Terra. Mudou o nome, a tecnologia apenas muda o modus operandi, mas o isso conceito continua sendo o mesmo. Por isso que fala em Eclesiastes. Nenhum rei vai fazer nada de novo nessa terra. Tudo que acontecer já aconteceu antes. É isso aí. E ele tinha uma capacidade muito grande de produzir valor percebido. Então ele conseguiu, por exemplo, ele não tinha um centavo no bolso, mas ele vai lá num alfaiate que tinha uma confiança absoluta nele e ele pede 5 ternos fiados, o mais caro. Aí ele pega e se instala no hotel com o dinheiro que ele pediu emprestado para o cunhado, e o cunhado falou, o último dinheiro que eu te empresto. Mas isso não deixava ele se sentindo fracassado. Aí ele tem 5 flores de lapela, todos os dias ele põe um terno diferente, na mesma hora que vai passar um empresário naquele mesmo local, naquela mesma avenida perto do hotel. Ele passa por ele naquele mesmo horário, tipo um manual de persuasão da FBI, lembra? Sim. Aí o cara vê ele no primeiro dia, o cara vê ele no segundo dia, lá pelo 4º dia, né? Porque ele já tá assustado, né? Sim. Já usou 4 ternos e ainda não aconteceu. Ainda não mudou, né? Aí o cara para. Eles acenam a cartola, né? Faz aquela distinção. Cavalheiro, eu vejo você passando. O cara abordou ele. Porque é muito diferente eu te abordar para vender algo e você me abordar, né? É isso aí. Cavalheiro, me gerou curiosidade. Eu vejo que você é uma pessoa distinta, nota a elegância que você se veste cada dia de uma forma diferente. E me surgiu a curiosidade, né? O que é a sua atividade? E aí ele falou, puxa, também percebo a sua distinção, né? E tal. E começa a conversar, aquele café numa avenida de negócios. E aí surge, né, que ele tem uma revista, inclusive ele está pensando ainda em algum parceiro para lançar a revista. Eu quero ser o parceiro. Mas o cara propôs de colocar o investimento necessário para que a revista, né, não sei se foi a regra de ouro. Foi a regra de ouro, foi a primeira revista que ele lançou, né? Caramba, que legal. Golden Rule. Que legal. Foi assim que ele conseguiu. Tudo assim, sempre com... na pontinha do precipício. Com o dinheiro do cunhado, com o terno fiado do alfaiate, tipo, não tem como dar errado. Sempre com as pontes queimadas. Por isso que eu digo, sem risco não tem resultado. É verdade. Não, e assim, é o que a gente fala, né? Às vezes você vai num curso, para tu ficar ali com a galera é, sei lá, R$1.000, mas para tu ficar naquele grupo ali é 30 pau. Pô, tu vai pagar 30 pau só para ficar ali. Cara, tu tá comprando acesso. Tá comprando network, tu tá comprando... E aí tu vai ver no final, sai barato. Tu fala, pô, cara... Ô, João, eu pedi água ontem, daí o cara falou assim, a água X é R$18.
A outra água é 22. A Ibirá é 40. Porque a Ibirá tem pH 10. Parece água, H2O. Então, assim, quando as pessoas ainda estão preocupadas em comprar por preço, elas ainda não conseguiram o acesso principal para o primeiro nível. Legal. Porque o primeiro nível é mais caro. Legal. As coisas têm preço. E muita coisa do que a gente está falando, a gente aprende com o Napoleão Hill, que foi um exemplo que você deu. E aí entra uma parte também, uma baita inteligência emocional, né? Então, assim, é uma coisa que ele já vinha fazendo lá atrás, foi o que você falou, né? Não tem nada novo, né? Atitude mental positiva é o nome da obra. Legal. Positive Mental Attitude, é o PMA que eles chamam. Que aliás é o primeiro treinamento que ele faz, né, com o Clement Stone lá, o PMA. Tem fotos de turmas do PMA dele, que basicamente é o esqueleto do que hoje é o Mastermind Lean, né, onde tem dinâmicas, onde tem estratégias que ele usava para levar as pessoas para refletirem sobre o papel que elas tinham sobre a construção da felicidade, da prosperidade, de relacionamentos consistentes, de uma comunicação influente, porque é tudo uma questão de atitude, né? Sim. Esse triângulo do chá que a gente fala, Napoleão Hill sempre abordou, né? Essa relação entre conhecimento, habilidade e atitude. Se tu pensares um triângulo com 3 faces, C, H e A, se a tua face do conhecimento é pequenininha, mas se você consegue desenvolver uma grande atitude, a tua habilidade cresce. Tu faz muito com aquele conhecimento que você tem. Mais ou menos o conceito do MacGyver, né? Sim. Ele tinha uma caixinha de fósforo, um chiclete e tal, mas tinha uma atitude, uma capacidade de acreditar que tinha um jeito infinito. E juntar as pontas, né? E juntar as pontas. É isso que a gente faz no Mastermind, estimular o participante a se propor a viver de uma maneira diferente, a se relacionar de uma maneira diferente, mais positiva, saudável, a se comunicar de uma maneira diferente. Quando a gente chega numa aula do Mastermind e vê a equipe do apoio lá caminhando a passos largos, ligeirinho, e fazendo as coisas com mais energia, as primeiras horas a gente fica assim, nossa, que coisa afetada, que coisa engessada. Lá no final a gente fala que coisa diferente. Porque a nossa mente tem uma tendência natural a rotular aquilo que não é igual ao que a maioria faz. Mas o que é igual ao que a maioria faz, produz o resultado que a maioria não tem. Quando é igual ao que a maioria faz, produz o resultado que a maioria tem. É isso aí. Então é um estímulo para você fazer as coisas na contramão da maioria das pessoas. Pensar diferente, né? Sair da caixa. Criticar, todo mundo critica. Vamos tentar fazer um elogio. É isso aí. Entendeu? Falar 80% do tempo todo mundo faz. Vamos tentar ouvir 80% do tempo. Não, e outro dia a gente falou disso nesse programa. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Porque às vezes tu tá ouvindo e tu tá com a tua vozinha na cabeça querendo falar alguma coisa, cara. Quando o João parar de falar, eu vou dizer tal coisa. Vou dizer tal coisa. Eu vou dizer tal coisa. Então, cara, vai, conversa. E tem muito a ver também com viver o momento presente, né, cara? Esteja presente na conversa, ouve o que você tá falando, porque às vezes vai falar alguma coisa, alguma pecinha que tá faltando nesse mosaico, que vai juntar na tua cabeça e vai fazer tudo sentido, né? E é um dos conceitos fundamentais da atitude mental positiva, é a capacidade de viver o aqui e agora, controlar preocupações. Tanto que na sessão 4 do treinamento, quando a gente aborda o que é a preocupação e o que é o problema, e a gente entrega as 33 estratégias para ter um controle de preocupações, a primeira é: viva o dia de hoje. Caramba. Viva o aqui e agora. Quando a gente consegue, eu estou conversando com o João agora, em nenhum momento que eu estou aqui, eu não tenho uma opinião, eu tenho uma convicção. Em nenhum momento que eu estou contigo, me veio à cabeça alguma coisa que eu fiz durante o dia ou que eu vou fazer amanhã, ou depois, ou hoje. Não dá, tu tá aqui agora. Mas sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Sim. Não, e, nós em algum momento da vida fomos assim já. Muito. Né? Cara, eu era muito ansioso. Hoje eu consigo, quando eu deito, eu tenho, se bem que a minha relação com Deus ajuda muito nisso, né? Não tem a dúvida que isso é um grande facilitador. Aliás, eu sempre me questiono como é que uma pessoa que não tem nenhuma relação com Deus consegue beliscar um pouquinho de paz, né? Porque... É por isso que a doença desse século é a ansiedade, né? Porque assim, as pessoas estão cada vez
Porque assim, a ansiedade, né, a gente vê, né? Quer viver no futuro, tá pensando nos traumas do passado e, cara, e tu não tá vivendo o teu presente. Então, às vezes, a gente fala muito de propósito, de plano, de... Cara, e quando tu chega lá no teu propósito, lá no teu plano, cara, tu não saboreia porque tu não teve aquele... Você não percebeu o caminho, tudo que aconteceu para fazer você chegar naquele momento, né? Então... João, tu assistiu o Poder Além da Vida lá com o Nick Nolte? Poder... Eu acho que eu assisti, mas assim, eu não lembro. Eu vou dar uma rápida passagem. Nick Nolte com quem mais? Eu não lembro o nome do ator jovem, mas ele é um ginasta muito arrogante. E ele quebra o fêmur num acidente de moto. Vi esse filme. Onde você tá? Tô aqui, agora. Eu vi esse filme. Eu fiz um treinamento que tinha que assistir esse filme. São 3 coisas. Primeiro onde você está? É isso aí. Eu estou aqui. Qual é o tempo? Agora. Quem é você? Eu sou este momento. Legal. Puta, isso arrepia. Quando a gente consegue integrar essas três dimensões assim, da nossa existência, aí nós passamos a ser plenos. E eles vão subir uma montanha, lembra? Lembro. E aí, na subida da montanha, você sabe que tem uma surpresa lá em cima. Eu vou ver esse filme de novo, porque cada vez que a gente vê esse filme... Mas em cima da montanha tem uma surpresa para ele, tá esperando. E ele sobe a montanha o tempo inteiro entusiasmado, porque lá em cima tem uma surpresa. Lá em cima tem uma surpresa. Quando chega lá em cima, lembra qual é a surpresa? Não. É uma pedra. Cadê a surpresa? Não tá vendo? Não. Ali, cara. O quê? Ali, no teu pé. O quê? A pedra. Aí ele fica, puta, cara. Que absurdo, me trouxe aqui por causa dessa pedra. Ele falou, seu idiota. Você subiu a montanha inteira entusiasmado, num nível de energia exacerbado. Ai, que legal. Agora você destrói tudo isso porque a tua expectativa frustrou. Para de viver em cima de expectativa, começa a viver aqui agora. Putz, que insight, né? Eu vou ver de novo porque, assim, tem uns filmes que são legais a gente vê de tempos em tempos, porque, assim, você vai mudando. Não é mais a mesma água do rio, né? E aí tu já começa a ver de uma forma bem diferente, né? Então, livros, filmes. filmes. Até pessoas. É isso aí. Tem gente que eu conversei um tempo atrás, não é que a pessoa mudou, é que eu acho que eu não estava preparado para compreender o mundo, o universo dela quando eu conversei com ela. Legal. Talvez eu estivesse ainda com resquícios de ansiedade, talvez eu não estivesse competindo, disputando espaço. Eu tinha uma confissão íntima, assim, eu tinha uma dificuldade antes de me relacionar com treinadores, né? Parecia que estava disputando espaço, né? Um treinador de todos os tipos? Tipo, dá um treinamento, ele é coach, não sei o quê. Legal. Hoje não. Hoje eu gosto quando eles se aproximam, eu gosto de ver o que eles fazem de diferente do que a gente faz, né? Tipo, opa, aquele índio ali é de outra tribo. Pô, como é que é na tua tribo? Como é que são os rituais legal, lá? Né? Porque a gente aprende que vai somando, né? Claro. Que é o princípio do Mastermind, né? Tu vai juntando as coisas, né, cara? Tu vai ampliando o teu mapa, né? Então são pessoas, são livros, são filmes, são situações, são locais que você foi antes. Às vezes o cara foi numa cidade e fala, aquela cidade as pessoas são assim ou assado. A cidade tá lá, é a mesma cidade. Tu volta lá com outro olhar, com outro óculos, com outra sensibilidade. E você fala, cara, essa cidade é legal, cara. Isso é muito legal, né? Eu vim para cá em 2007 e até 2019, né? Estava num casamento. E minha esposa nunca conseguiu amar Santos. Ela nunca conseguiu se integrar. Por quê? Porque ela vivia em Floripa, a cabeça dela nunca estava aqui. Quando você compara as coisas, você perde toda a essência. Quando você compara as pessoas, os locais... Não está no momento presente. Cada local é único. Caramba. Cada filme é único, cada esporte é único. Não, e isso que você está falando é muito... Às vezes as pessoas... A gente está falando de uma coisa de mudança de cidade, mas às vezes a gente conhece pessoas que teve algum probleminha lá atrás, algum tipo de trauma, e acaba carregando isso para a vida inteira. Então é o que a gente fala, pô, tu teve um trauma, pô, foi pesado, foi ruim, tudo. Mas, cara, durou 5 minutos. Não faz sentido tu levar isso para tua vida inteira, né, cara? Que e a legal gente vê muito insight, isso, né? É. Por causa de 1 minuto na tua vida, você vai destruir 50 anos. E quantas pessoas a gente não consegue com isso, né? Pô, mas tu não conhece minha história. Pô, beleza, cara. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade. Aconteceu. Dá para mudar? Não dá para mudar o passado. Agora, pô, tu vai ficar levando isso
pra ti a vida inteira, serve pra tudo, né? Uma frase que eu sempre falo, eu nem sei se alguém falou, não sei nem se essa é minha, porque a gente nem sabe quando a frase é da gente, né? Não, a partir do momento que a gente fala é nossa, né? Então, essa coisa de propriedade de frase ficou tão difícil nesse mundo de faladores de frase. de Instagram, né? Como é que é a frase? Agora até esqueci da frase. Pô, então era tua, se tu esqueceu... Não, é que saiu do contexto, não, porque daqui a pouco ela volta. Mas assim, é uma coisa que a gente vê nesses treinamentos, né? Eu fiz bastante treinamento de coach, de inteligência emocional. Então a gente vê, pô, a pessoa teve um problema lá atrás e ela carrega isso até hoje. Aí você vai, consegue conversar, consegue acessar o trauma, consegue mudar. Cara, a cara da pessoa muda. Lembrei da frase. Como é que é a frase? Esqueceu de novo. Pô, tô te zoando. Não, é que história triste todo mundo tem. Sim. Final feliz, poucos. Todo mundo tem história triste. Todo mundo tem história triste. O segredo é como transformar a tua história triste num final feliz. É isso aí. As pessoas que têm final feliz também têm história triste. Aliás, as pessoas que têm final feliz têm as histórias mais tristes. É filme. Tu não chega no final da maratona sem dor. Sim. Não, e assim, é o que a gente fala, né? Quais são os melhores enredos? E a gente pode falar disso que a gente já fez algumas maratonas, né? Eu fiz 2, né? Fez só 2, João? Fiz só 2. Você tinha feito mais? Não. Não, porque assim, eu fiz a do Rio em 2012 e depois fiz em 2013. Aí depois a gente começa a fazer outras coisas e o treinamento, né, cara? Eu lembro que às vezes eu saía pra correr, sábado. Cara, tu corria 20, 25 quilômetros, cara, não fazia mais nada. Chegava, tu comia, perto da maratona era 36. Sim, mas, pô, aí tu fala, sabe? Aí tu não faz mais nada. A última maratona que eu corri foi a de São Paulo. Eu corri 3 maratonas do Rio, corri 4 em São Paulo, corri 2 em Porto Alegre. Não, a maratona é tranquilo. O treinamento que... É isso que eu ia dizer, só que pra correr essas, tu tem que sei lá, 14 maratonas, tem um período de 1 ano treinando. É isso aí. Teve um domingo que eu fiz 36 km de manhã, depois fui para Paraná. Peguei o carro e fui para Paraná. Tava dormindo na estrada. Lógico, cara. Acabado. Não dá. Eu lembro uma vez, me caiu essa ficha, acho que foi um sábado. Acho que a gente ainda treinava lá com o Lamartine. Aí eu acordei sábado de manhã, pô, vamos lá. 30 e poucos quilômetros. Cara, eu cheguei em casa, almocei e acordei no dia seguinte. Que vida! Falei, aí é psico, né? Porque daí tu não vive mais nada. Cacete, cara, não tá legal isso, entendeu? Pô, é legal tudo, mas assim, não quero uma maratona, eu perdi a vontade. Não, eu acho que eu gosto... Uma meia até corro. Uma meia, é o que eu falo, Pana. Pô, meia maratona eu acho que é a distância ideal. Não dói muito, 2 horinhas, vai lá, tranquilo. Se diverte. Agora, 4 horas... Quer dizer, no nosso caso, né, que fazia uma maratona em 4 horas, Não quero mais. Até porque depois que comecei esse negócio de trilha de moto, aí, pior, eu ia para os lugares onde ia ter trilha e levava tênis, calção para correr antes. Ai. Aí eles avisavam, acho que tu vai ter problema, hein, cara. Não, vamos lá, não sei o quê. Não, eu sou mastermind, eu faço. Começava a cair, ter cãibra, dor, lógico, só sofria. Aí eu entendi. Um esporte ou outro. É. Então eu corro durante a semana, faço um 10, um 12, um 6. É. Mas mais que 12, eu nem tenho vontade mais de fazer. 12 quilômetros eu já acho uma obra muito legal para um ser humano. Ficar 12 quilômetros ali, correndo, né? Tá legal, tá ótimo. Não, quando a gente começou a fazer crossfit, então, cara, não dá. É uma coisa não ou casa outra. os dois, né? E assim, né, cara, a gente não é herdeiro, né? Então... Tem todo um trabalho, você tem que trabalhar, você tem sua atividade profissional, não dá pra ficar só Nós não temos fazendo... patrocínio. Não dá, né? Não dá. Sabe, João, eu tava conversando com o meu personal, né? Uma coisa que eu não abro mais mão é de treinar com o personal. Sim. Porque você faz menos horas, mas com o triplo do resultado. É muito mais eficaz, é correto. Sim, Ele tá falando, esses esportes assim de alta performance, de longa duração, eles não são saudáveis. Eles são tóxicos. Você pode ver, a vida do atleta de alta performance é curta. Sim. Eles estão produzindo veneno o tempo inteiro, porque o corpo não foi feito para aquilo que eles estão fazendo. Então, chega um estágio que você sente que é confortável, um ritmo da corrida, um tempo de corrida, que você termina e você senta no sofá assim e digo, cara, que êxtase. Mas chega um ponto que você não experimenta mais cedo. Você experimenta, foi o que eu te falei, né? Você fica
entorpecido, você fica mal. Não, e a gente falando de maratona também aconteceu. Na última aconteceu treinei o ano inteiro, né? Tô lá correndo, acho que a gente tá descendo ali do Vidigal para pegar o Leblon ali, né? Aí, pô, tô ali, pô, me achando, pô, tô bem, né? Caramba, tô bem. Daqui a pouco eu escuto um chocalho. Eu falei, cara, o que é um chocalho? Daqui a pouco passou um senhor, devia ter mais de 60, vestido de índio, Tocando chocalhinho. descalço e com chocalho no pé e, ó, passou de passagem, ó. Falei, não, cara, eu com tênis de não sei quanto. Mas daí nessas horas, falei, veio um dos fundamentos do sucesso. Não se compare com não, outros, sim, né? sim. Eu tinha uma mania muito feia antes. Eu tava correndo, aí passava uma menina, ou uma pessoa mais gordinha, ou passava alguém com mais idade, e eu já entrava numa. Acabava o treino. Não, os caras. Aí eu queria acompanhar, treino. Aí estragava o meu treino. É, lógico, estraga era o treino. Outro biotipo, era uma outra história. Não, eu deixei ele passar, mas bateu o ego, né? Falei, cara, eu tô com tênis aqui de não sei quanto. Se o moleque quer ser jogador de futebol, vai fazer um teste lá na escolinha e aí ver quem joga bola mesmo. Falei, caramba. Mas assim, é importante, né? E assim, eu acho que esses mindsets que a gente vai pegando nos cursos é importante porque a gente começa a ter uma conversa interna diferente com a gente. Pô, cara, é passo a passo, você consegue. Porque assim, a gente sabe, a gente pode falar o exemplo da corrida. Os primeiros 10 minutos, 15 minutos de correr, o tempo inteiro tua cabeça tá falando para parar. Sim. Pô, para. O corpo para. Aí quando começa a entrar endorfina, tu começa a sentir aquela sensação gostosa, aí tu vai embora, né? O corpo ele tem um mecanismo de proteção para você não fazer esforço exagerado. A primeira coisa é a dor, né, na barriga, já começa a doer. O cara que não corre, ele vai sentir uma dor, normalmente no lado direito aqui. Exatamente. Quer dizer, não quero que você corra. Porque o único animal que faz treino é o ser humano, né? Os outros descansam. É verdade. Eles vão... Se bem que os gatos, os felinos costumam brincar, que é uma forma de exercício, né? Mas com um propósito bem claro, é para aprender a caçar. Sim. Toda brincadeira do felino é para ele caçar depois, né? Nós não, nós andamos de carro e depois vamos para academia treinar aquele filósofo lá, o Taleb, que ele brinca, né? Nós somos muito engraçados, a gente anda de carro o dia inteiro e depois vai para academia e fica 2 horas lá. Mas não, assim, eu de vez em quando eu vou correr na praia e eu vejo o pessoal lá na academia correndo na esteira, no ar-condicionado, tudo. Legal, mas assim, cara... Parece estranho, né? Parece estranho, né? Não, Fica mas enjaulado. às vezes faz sentido que, o cara vê um vídeo, tá correndo com foninho, tudo. Mas, cara, correr no ambiente, né? Eu tenho corrido na academia, mas por uma questão logística, sempre o tal do tempo. Porque daí já tá num lugar só, já faz o treino, e aí se já é mais tarde, o sol já não te fustiga, tu consegue dar conta do treino. Mas claro que o ar livre não tem igual, né? Mas eu vou voltar um pouquinho a falar do treinamento. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu vou ficar agora uma pessoa com super habilidades, porque eu vou fazer um treinamento? E eu tenho uma resposta muito adequada para isso, João. Não, você vai ver as coisas sob outro ponto de vista. É isso que realmente conta. Você vai encarar as mesmas situações anteriores com uma outra atitude, com uma outra abordagem. Os problemas serão os mesmos, mas a tua capacidade de reagir aos problemas vai ser outra. As pessoas vão ser as mesmas, mas a tua tolerância, a tua capacidade de influência, o teu timing para responder em vez de reagir vai ser outro. Então, o que conta mesmo é a mudança da atitude que acontece. Porque o pessoal... não posso generalizar, mas geralmente o pessoal que procura um treinamento quer se melhorar e pensa geralmente num sucesso profissional, em decolar, justamente porque vê um monte de coisa, não sei quem fez isso e conseguiu, decolou, tudo. Tem um sucesso sustentável e o Napoleon Hill fala dessa fórmula mesmo, né? Uhum. Ele já começa que as estratégias do êxito foram colhidas de pessoas que tiveram êxito, né? Exatamente. Agora a pergunta é, o que é o êxito para você? Exatamente. Isso é importante, né? Sim. Cara, eu já mudei esse meu conceito de sucesso algumas vezes ao longo da vida. Para algumas pessoas, ter sucesso é conseguir trabalhar 2 dias por semana e poder tirar os outros 5 só para estudar e fazer esporte. E ter o suficiente para fazer uma viagem, para ter um carro. Legal. Ele não está mais pensando
Para algumas pessoas é ter uma equipe de 500 funcionários, conseguir um faturamento de 20 milhões ano, não sei, cada um tem um conceito. Balança a família, tudo, né? Para algumas pessoas, talvez seja isso, ter uma família equilibrada, formar os 3 filhos. É isso aí. A questão é que, independente do sucesso que você busque, você vai precisar dos mesmos fundamentos. As leis de sucesso são as mesmas. Não importa o tamanho do êxito que você busca, você vai precisar de aspectos como saber o que você quer, construir uma aliança, ter confiança, saber lidar com o recurso, o dinheiro, ter iniciativa e sustentação, conseguir trabalhar a imaginação e a criatividade além da memória e da razão, ter entusiasmo, ter autocontrole, fazer mais combinado, ter uma personalidade agradável, pensar com segurança, ter concentração e foco, estabelecer cooperação, usar os teus fracassos ao teu favor, ter tolerância, conhecer o valor da regra de ouro e saber construir hábitos. Acabei de recitar a cartilha dos 17 comportamentos do sucesso. E a regra de ouro é... A regra de ouro é o filtro moral. É o filtro moral, né? Não faz com os outros, você não quer que faça com você. E isso é muito amplo. Por exemplo, a minha regra de ouro no casamento, a minha regra de ouro nas amizades, a minha regra de ouro nos negócios, a minha regra de ouro no esporte, a minha regra de ouro na trilha, quando eu tô lá. Sabe, tem cara, por exemplo, que o cara cai, o cara passa com a moto por cima. Regra de ouro, retardado, tá louco? Tá louco. Isso aqui é um esporte, isso aqui não é um mata-mata. Nós não estamos num filme de terror aqui. Então, é regra de ouro presente. É abrir a janela do carro e despejar um lixo porque dentro do teu carro ele incomoda. Regra de ouro. A regra de ouro está presente em pequenas coisas. Aliás, nós somos um país que carece muito da regra de ouro. A gente culpa a nossa política, a gente culpa nossas instituições, mas a pergunta é: qual é o merecimento de políticos e instituições que nós, enquanto povo, temos? Sim. Quando a gente vê certos comportamentos, né? Será que uma maquininha que é usada sem nenhum guarda na Dinamarca ou na Suíça pode ser instalada aqui para self-service? Agora tem surgido a discussão dos postos de gasolina self-service, né? Será que no Brasil está preparado para isso? Mas lá nos Estados Unidos o self-service é pré-pago, né? Tu paga antes para depois tu colocar gasolina, né? Mas o que a gente faz de fraude aqui é um mês, os caras já vão inventar um jeito sim, de burlar. aqui brasileiro é... Ele vai botar com uma cordinha para puxar, ele vai... Não, mas assim, a experiência que eu tenho disso, a gente vai, aí tu paga gasolina, $50. Pagou $50. Aí o cara libera $50 na bomba que tu vai usar no teu carro. Essa é a experiência que eu tive. Mas aí entra outras coisas, entra o vandalismo, o dano, entendeu? Sim. Por isso eu digo, a regra de ouro talvez seja a principal lei do êxito para implementar um país que nós sonhamos. E vem da educação, né? Claro. Aí é o que a gente está falando. Aí a gente vai entrar numa seara que vai dar um outro programa. A gente já está caminhando para o final, mas assim, eu acho que... João, 1 hora de bate-papo, João. Tu vê? Você é bom de papo, hein? Não, nós somos, né? Mastermind, né? Mastermind. Enoeiro, a gente está caminhando para o final. Dá umas considerações finais, convido o pessoal aí para conhecer um pouco do Mastermind, que eu acho que faz todo sentido, né? Então, primeiro eu quero dizer assim, ó, que nós, hoje, no Brasil, que nós também coordenamos o Mastermind em língua portuguesa nos Estados Unidos, é por nós, Portugal e os demais países de língua portuguesa, e no Brasil nós somos 150 instrutores agindo hoje. Legal. A gente tem uma característica, a gente manteve uma fidelidade ao modelo. Nós temos uma unidade, se você faz um treinamento nosso em Manaus, ou Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro, a essência é a mesma. Você vai em São Paulo ali com o Walter Kaltenbach, ele vai ministrar o mesmo que eu estou entregando aqui. Isso é importante. Nós não somos estrelas, nós temos um guarda-chuva, que a gente sempre fala, que é Napoleão Hill, e nós estamos sob esse guarda-chuva. Então nós somos guardiões da filosofia. Mas você não tem outro modelo? Não, nós entregamos treinamentos com base na filosofia que Napoleão Hill desenvolveu. Tanto que o Lince tem essa essência, né? Legal. E assim, se você treinar hoje, não é aquele curso passageiro, eu não lembro como é o nome do instrutor. Eu duvido um participante que fez um treinamento comigo há 20 anos não lembra o meu nome. Duvido. Até porque é um nome incomum, né?
Mas pode ser, podia ser Marcelo, podia ser Paulo. Sim, ele guarda. A pessoa ia lembrar, sim, ela ia lembrar de dinâmicas, de sessões, Sim, porque, sim. porque é profundo. Mas o mais legal é que todos os trabalhos que nós fazemos são aplicáveis. Sabe quando você faz um treinamento, você fala, nossa, que bonito, mas eu não sei onde eu usaria isso. Perfeito. É isso aí. Nós fazemos um treinamento de vendas, tu vai usar. Gerenciamento, você vai usar. Nós fazemos um programa de oratória, você vai usar. Pleno, usei muito. São modelos práticos. O de liderança, então, nem se fala. Você vai influenciar, vai lidar com pessoas difíceis, vai controlar as preocupações. Então, são modelos simples, aplicáveis, duradouros, consistentes e fiéis ao modelo que o Napoleão Hill criou. Né? E a gente não está brincando, né? Porque Santos, se você... Estamos em 2024, estamos falando de 14. 17 anos. Como chegamos em 2007 aqui. 2007, 14. 17 anos. 17 anos. Cara, quase 2 décadas aqui. Se nós não fomos ainda expelidos, é porque nós fomos assimilados. É isso aí. Perfeito. Porque Santos dá o 10º. Perfeito. Ou você dá certo ou você cai fora. Perfeito. Então, cara, muito obrigado. Vamos para as considerações finais aqui. Acho que foi um programa sensacional. E é isso, pessoal. Mais uma vez aí, eu acho que tenho certeza que a gente teve um programa que agrega bastante. Muitas coisas, muito da minha formação veio dos cursos que eu fiz com o Enoir, que eu fiz com a Mastermind. Conheço amigos que fizeram também, teve uma melhora significativa. E a vida é isso, né? A vida é aprender, né? Senão você acaba ficando um pouco para trás, né? E vai instalando uns drives diferentes na nossa vida, que é ler mais, ter mais acesso a coisas que você antes não fazia tanta questão. Então, acho que só tem a agregar. E é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a audiência nesta quinta-feira. Vocês estão sempre junto com a gente, a audiência está crescendo bastante, isso sempre graças a vocês. Estamos abertos a sugestões. Hoje eu não falei nenhuma vez, mas já lembrando agora, por favor, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Se esse programa faz sentido para você, ou se falou com você, falou no seu coração, passa para alguém que merece também ter esse tipo de informação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima quinta. Um beijo no coração e estamos juntos. Até logo, pessoal. Valeu. Que estilão, gostei, João. Gostei.